Tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar para mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levada a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas confiar. Ao olhar atrás, vejo mais que simplesmente uma condenação. Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão. Tudo que vivo aqui ganha sentido então. E quando olho para trás, sou levada a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas Um feliz sábado a todos. Curve sua fronte e vamos falar com Deus. Nosso eterno Deus, é uma honra estar na Tua presença, Senhor. Pelos olhos da fé podemos contemplar aqui os anjos que Te acompanham, querubins, serafins, que as limitações e as falhas desse Teu servo, a quem o Senhor escolheu nessa manhã como porta-voz, não seja empecilho para que o Senhor nos traga a mensagem de hoje.
Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é uma mensagem que não é fácil e também muito pouco simples de nós tratarmos. A mensagem, na verdade, vai mexer com muitas estruturas emocionais de muitas pessoas, mas é algo que nós precisamos trabalhar. Deus quer que o seu povo se liberte, quer que o seu povo se cure, e nós precisamos compreender algumas coisas a respeito desse tema, que é o perdão. O tema do sermão dessa manhã é perdoar para viver. Muitas vezes, o perdão passa a ser uma grande mentira em nossa vida. E isso traz consequências trágicas. E nós não conseguimos nos libertar e não conseguimos progredir. Muito pelo contrário, começamos a cair cada vez mais. Eu gostaria de iniciar a reflexão nessa manhã lendo 3 textos seguidos. E eles são importantes para nós amadurecermos a ideia e o conceito que Deus quer que nós aprendamos sobre o perdão. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Quantos estão com a sua Bíblia aí em mãos? Levante sua Bíblia, deixa eu ver aqui. Ok, pode ser celular, pode ser tablet. Amém, amém. Precisamos ter a Bíblia quando nós vamos ter um encontro com Deus, porque é a forma como Deus nos fala hoje, através da sua boa vontade, para que nós cresçamos cada dia mais na graça de Cristo. Colossenses 3,13 nos diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportar e perdoar. Próximo texto, Efésios 4:32. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Antes do que o texto fala? Veja o versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. E o próximo texto é Jesus quem nos fala lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Não é Lucas 6, 37. Ah, não, perdão. Eu que estava no 3:37. Lucas 6:37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e perdoai-vos-ão. Veja que o conceito de perdão para Deus é um conceito muito importante, e ele repete em muitos textos. Por que Deus está tão preocupado com o seu povo e quer tanto nos ensinar a respeito do perdão? Porque ele sabia que não seria uma tarefa muito fácil para nós perdoar. Jesus nos ensinou a respeito do perdão na própria oração. Quando Jesus fala que nós devemos orar da maneira correta,
E ele fala assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu aprendi quando pequeno uma oração um pouquinho diferente na Igreja Católica, que é: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que na verdade é a mesma coisa. Dívida, ofensa. E Jesus nos dá um norte ali para nós compreendermos um pouquinho a respeito de perdão. Perdoar nunca foi fácil. Talvez seja fácil para quem nunca foi traído, para quem nunca foi ofendido, para quem nunca foi caluniado. Talvez seja fácil falar sobre perdão para alguém que nunca sofreu com isso. Mas falar para alguém que foi traído, e traição nunca é de um desconhecido, sempre é de alguém muito próximo. Se alguém desconhecido seu, do trabalho, lá, puxar o seu tapete, você fica chateado, mas não é a mesma coisa. Quando alguém convive com você, está ali, você acredita toda a sua confiança, toda a sua vida para a pessoa e a pessoa o trai. Seja uma traição conjugal, seja uma traição familiar, seja uma traição no trabalho ou numa amizade. Esse sentimento que nós temos depois que nós somos traídos, ele traz consequências duras e Deus precisava trabalhar isso. E notem que a questão não é mais quem tem razão. Deus não se preocupa com quem tem razão ou quem não tem razão. Se nós analisarmos qualquer tipo de desentendimento entre os irmãos, ou entre um casal, e nós conversarmos com ambas as partes, nós sendo neutros, nós vamos ver que um tem razão num aspecto, outro tem razão no outro aspecto, e que fica complicado de você procurar ajudar, não é verdade? E Deus, na mesma situação, quer colocar um fim nisso que Satanás começa a trabalhar na vida dos irmãos. Porque as consequências são cruéis. E você já notou que o perdão humano, ele é muito diferente do perdão de Deus? Por quê? Talvez você fale assim: mas eu já perdoei tal pessoa, mas eu não consigo esquecer. É lógico que você não vai esquecer. A não ser que você tropece, caia, bata a cabeça, perca um pouquinho da sua massa encefálica, e aquele pedaço onde você foi ferido seja tirado. Ou se você sofreu de uma amnésia, depois de uma pancada na cabeça, ou se você começou a sofrer de Alzheimer e você já não sente e não lembra de mais nada. Mas se não for nenhuma dessa situação, você vai se lembrar. Mas como conviver com isso? O que é o perdão, então, se eu não consigo esquecer? Quando o perdão ele é genuíno, ele é verdadeiro, não existe mais o sentimento de raiva. Não existe mais o rancor e o ressentimento contra a pessoa que te ofendeu, contra a pessoa que te traiu, contra a pessoa que te feriu. Esse é o perdão genuíno. Mas eu vou lembrar quem foi, eu vou lembrar quando foi, eu vou lembrar exatamente como eu me senti naquele momento, mas eu não vou sentir mais algo negativo contra a pessoa. Eu me lembro do meu acidente de moto que eu sofri em 2007. Eu olho para o meu braço, eu vejo as cicatrizes, mas eu lembro da dor, mas eu não consigo mais sentir a dor. Vocês entendem o que Deus quer trabalhar? O que Deus quer nos libertar? E o perdão, na verdade, Deus concedeu e Ele nos ensina para aquele que foi ferido. É para você que foi ferido que Deus concede o perdão. E o perdão de Deus ele é diferente do perdão humano, porque Deus, de livre e espontânea escolha, Ele escolhe se esquecer. Quando Ele nos perdoa, Ele na sua onisciência, na sua onipotência, Ele decide assim, aquilo que Ele fez de mal, eu decido esquecer.
Lá no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Quem? Quem é que nem Deus? Então o perdão de Deus é diferente do perdão humano. E somente Ele pode nos ensinar. Mas primeiro nós precisamos aprender uma coisa: perdão não é sentimento. Assim como o amor, ele não é um sentimento, é uma decisão, o perdão, ele também é uma decisão. Ah, mas eu não amo mais a minha esposa. Ah, eu não amo mais o meu marido. Então Deus fala assim: então decida amar, que eu vou trabalhar o amor na sua vida. Mas você precisa decidir amar. E da mesma forma, o perdão não é um sentimento. Se você ficar esperando sentir alguma coisa, eu quero sentir o perdão, eu preciso sentir uma compaixão pela pessoa que me feriu, você vai ficar a vida inteira com isso dentro de você, e você jamais vai perdoar. Jamais. Mas você fala isso porque você não sabe o que fulano fez para mim, o que ciclano, o que Beltrano fez para mim. Não importa o que ele fez para você. O que você vai querer fazer a partir de agora com esse sentimento, com essa dor, com essa ferida que está em você? É isso que Deus está perguntando. O que passou, Deus já conhece, Deus sabe, Deus estava ali do seu lado, Deus viu as suas lágrimas. Mas o que você vai fazer agora? É isso que Deus pergunta. E hoje, Deus me convida e te convida a refletirmos sobre isso. Você foi alvo de uma calúnia? Você foi alvo de uma perseguição? Você foi alvo de uma traição? Eu não quero abordar o assunto relacionado a quem traiu, ou o adúltero, ou a pessoa que caluniou. Eu quero falar com você que está ferido, que não sabe mais o que fazer com esse sentimento. Existem falsas maneiras de se perdoar. E esse é o problema hoje na nossa comunidade. Porque nós entendemos que nós precisamos perdoar. Mas por não conhecer a essência do perdão, nós começamos a procurar alternativas, brechas, para nós justificarmos que nós perdoamos. Porque se eu não perdoo, eu não sou aceito no reino dos céus. Não é assim que nós pensamos pela lógica? Bom, eu preciso perdoar, mas eu não compreendo o perdão, então eu preciso de alguma forma perdoar. E uma das ciladas que o inimigo coloca em nossa vida é essa: olha, tudo bem, você tem que perdoar, mas você vai perdoar da maneira errada. E uma maneira de se perdoar equivocadamente é perdoar da boca para fora. Essa é a parte mais fácil de perdoar. É quando você pega e fala assim: eu te perdoo. Mas lá no seu coração não tem perdão nenhum. Não estou falando que não tem sentimento. Não tem perdão. Porque lá no seu íntimo você não decidiu perdoar. Você está falando porque outras pessoas precisam saber que você perdoou, porque você mesmo precisa ouvir que perdoou, mas lá você não perdoou. Esse perdão da boca para fora, ele é pior do que o não perdão. Porque, na verdade, você está camuflando um problema, jogando para debaixo do tapete, e você não quer mais tocar naquele assunto. Precisamos tomar cuidado com esse falso tipo de perdão. Se não conseguimos, precisamos ser sinceros, honestos com Deus. Senhor, eu não consigo perdoar, e eu não consigo nem falar perdão, nem para a pessoa que me feriu, e nem para o Senhor, não consigo. Mas o Senhor fala que isso é um problema, um veneno na minha vida, e eu não quero isso, Senhor, mas eu não sei como. Então a minha oração passa a ser essa com Deus. E no momento certo, Deus vai me ajudar a perdoar. Deus vai me ensinar a perdoar. Mas eu preciso ter uma ação de buscar o que é perdão. Se eu não consigo perdoar, se eu não compreender o que é perdoar, eu preciso buscar. E qual o local que nós encontramos respostas a respeito das nossas indagações? Na palavra de Deus. Agora, se eu não vou na palavra de Deus, se eu não procuro
compreender melhor o que é perdão. Se eu fecho o meu coração e eu falo assim, eu não quero perdoar, Deus pode fazer alguma coisa por mim? Deus pode fazer alguma coisa por você? Outra forma de perdoar da maneira errada, o perdão da mentira, é quando pessoas tentam perdoar pelo motivo errado. Como assim, André? Vamos voltar no tema da traição. O marido traiu a esposa, e a esposa, então, decide perdoar o marido porque ela se acha culpada pelo que ele fez. Mas ela não sente perdão. Ela não sente o perdão pelo aquilo que o marido fez. Ela sente uma culpa por ela ter deixado o marido susceptível assim às tentações, e o marido só caiu por culpa dela. Então agora ela perdoa, mas na verdade não perdoa nada. Ou ela acaba perdoando por quê? Porque ela pensa nos filhos, o que vai ser da minha vida, se eu largar do meu marido, se eu largar do meu esposo, o que vai ser da minha vida? E daí ela perdoa. Mas perdoou? Não. Perdoar pelos motivos errados também não adianta nada. Ou a pessoa perdoa porque ela está inserida numa comunidade evangélica e muitas pessoas descobriram o que ela fez e agora ela pede perdão porque vai ficar chato se ela não pedir perdão. Mas ela sentiu perdão? Ele sentiu perdão? Não. Perdoar pelos motivos errados também é camuflar e continuar bebendo do veneno que Satanás quer colocar na nossa vida. O perdão, ele deve ser oferecido independente do arrependimento da outra pessoa. E essa é a parte mais complexa do perdão. Porque se a outra pessoa, ela chega para você, uma pessoa te feriu, agora vamos falar sobre calúnia. Uma pessoa falou mal sobre você. E ela nem te conhece, não sabe muito a respeito da sua vida, e ela pegou determinado momento da sua vida, te taxou que você era daquele jeito, criou, sabe, uma história a respeito da sua vida, mas não é você. E ela começa a falar mal da sua vida para outra pessoa. Aí essa pessoa chega para você e ela assim com o coração contrito, fala assim, olha, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não deveria ter feito isso, me perdoa do fundo do meu coração. É fácil perdoar? Quando uma pessoa chega assim, chorando para você, arrependida, e você vê realmente um arrependimento genuíno, é fácil? Você está ferido, mas se torna mais fácil. Porque você está vendo um arrependimento ali e, de repente, você consegue liberar o perdão mais fácil. Agora, e para aquela pessoa que fez a mesma coisa, só que ela continua falando mal de você, ela continua te destratando, ela continua fugindo da sua presença? É fácil perdoar? Essa é a parte mais complexa do perdão. Quando Deus nos fala em sua palavra, amai, orai pelos que vos perseguem. Parece impossível. Quando eu olho e eu leio esse texto, eu falo, Senhor, é possível isso? Porque eu não consigo. Aí Deus fala assim, filho, eu estive aí. Eu fui caluniado. Eu fui traído. Eu fui cuspido. Eu fui maltratado. Eu fiz o bem para todas as pessoas e ninguém se importou e ninguém ligou sequer para aquilo que eu estava passando. Eu fui vendido. Eu sei o que você está falando, mas eu venci o mundo. E você pode vencer o mundo, porque eu posso te ajudar. Eu sei como vencer o mundo. Eu sei como vencer esse sentimento.
mas eu preciso te ensinar. E isso eu não vou te ensinar da noite para o dia. Você precisa andar comigo. Você precisa aprender comigo. Porque tem algumas lições que você vai aprender não me ouvindo. Você vai aprender contemplando aquilo que eu fiz. Como eu fiz. De que forma eu fiz. Em que tempo eu fiz. É dessa forma que Deus vai nos ensinar a vencer. Porque se você tentar vencer pela sua própria justiça, eu vou te falar, Isaías 64, 6. Isaías 64, versículo 6. Mas todos vocês são como o imundo, e todas as suas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e todas as nossas culpas como o vento nos arrebatam. O que são trapos de imundícia? Você sabe o que são trapos de imundícia? Naquela época em que Jesus vivia, havia muitos leprosos. E eles enrolavam as suas feridas podres, carne podre, nesses trapos. Sangue misturado com carne, com células mortas, dava um odor terrível que a pessoa podia sentir à distância. Outro significado para trapos de imundícia também que eu já ouvi é que as mulheres naquela época também não tinham a facilidade dos absorventes de hoje em dia. E elas usavam trapos. E Deus compara a nossa justiça com isso. Não serve para nada. Para Deus soa como imundícia. Sabe a sua justiça quando você tenta argumentar assim, não, mas você não sabe o que ele fez, ele precisa pagar pelo que fez, ela precisa pagar pelo que fez. Deus olha para isso e fala assim, essa sua justiça para mim são como trapos de imundícia. E às vezes se torna pior do que o que a pessoa fez para você. Mas quantas vezes eu devo perdoar? Tudo bem, compreendi o contexto de perdão. Mas quantas vezes eu devo perdoar? Você já ouviu essa história? Está lá no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 21. Pedro chegando para Jesus. Pedro andava com Jesus. Talvez Pedro tivesse tido algum problema, alguma desavença, alguma coisa. E ele chega para Jesus e pergunta assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Naquela época era comum oferecer perdão até 3 vezes. Esse era o comum. Era o habitual entre ali os costumes de Israel. Então Pedro calculou assim, bom, eu vou calcular o dobro mais 1, bom, 7 é o número da perfeição, até 7, né, Jesus? Poxa vida, 7 vezes perdoar. O meu irmão vem, me fere, aí eu perdoo. O meu irmão vem, me fere de novo, eu perdoo. O meu irmão vem, me fere de novo, eu perdoo. 7 vezes está de bom tamanho. Qual foi a resposta de Jesus? Até 70 vezes 7. Isso significa, não 490, isso significa assim, olha, você tem que perdoar quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Tá bom, Senhor, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Está certo esse tipo de perdão? Claro que está. Claro que está. A Bíblia fala assim, com a mesma medida em que julgares, vocês também serão julgados. Você quer perdoar dessa forma? Ele lá e você cá? Jesus vai chegar no dia do juízo final e vai falar assim, filho, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Você quer esse tipo de perdão também? Mas como perdoar, então? O que Deus quer nos ensinar é que perdão não tem a ver com voltar tudo como era antes. Isso é impossível. Já houve uma mancha, já houve uma marca, não tem como voltar como era antes. Mas agora você tem uma experiência de como não sofrer mais.
Deus quer nos ensinar a respeito do perdão para você se livrar da ira, da cólera, daquilo que te envenena, daquilo que você não consegue mais viver, daquilo que estoura no seu corpo como doenças psicossomáticas, e você começa a adoecer fisicamente por causa desse sentimento. É disso que Deus quer te livrar. O perdão tem a ver com isso, não tem a ver com voltar à amizade como era antes, voltar à convivência do casal como era antes. Isso é impossível, nunca vai ser como era antes, mas você pode fazer uma nova história, talvez melhor do que era antes. É isso que Deus quer propor para mim e para você. É esse perdão que Deus quer nos ensinar. O assunto é tão sério que no decorrer da Bíblia inteira, Deus vem tratando sobre esse tema. Deus, ele diz em outro texto, se você tem alguma queixa contra teu irmão, deixa a tua oferta e vá resolver com ele. Mas espera aí, eu fico esperando o meu irmão vir me pedir perdão. A Bíblia fala para você ficar aguardando o teu irmão vir te pedir perdão? Para quem que Deus aconselha ir buscar? Para o ofendido ou para quem ofendeu? Para o ofendido. Quem que tem que tomar ação? O ofendido. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas preferem descartar as amizades, as pessoas preferem descartar os casamentos, as pessoas preferem descartar toda e qualquer situação de resolução do problema, porque é mais fácil fugir, é mais fácil ignorar. Antigamente, Satanás trabalhava com ódio. Hoje, Satanás descobriu uma arma muito mais letal, espiritualmente. É a indiferença. E a pessoa se torna indiferente. Eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais da sua amizade. Eu não preciso mais conviver com você. Eu não preciso mais honrar aquilo que eu fiz como pacto diante do altar, diante do Senhor. Então eu vou ser indiferente. E a pessoa vai se esfriando. A pessoa vai se afastando. A pessoa vai regredindo. A pessoa vai adoecendo até uma morte. Primeiro, a morte espiritual. E depois vem a morte da carne. É inevitável isso. A falta do perdão paralisa. E eu quero terminar com uma reflexão que está lá no livro de João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Quero ler uma história para vocês. Vocês já conhecem a história desse paralítico que estava à beira do tanque de Betesda. Mas eu quero fazer um estudo um pouquinho diferente. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Não parece uma pergunta até engraçada? Jesus sabia que o homem estava ali há muito tempo. Quanto tempo o homem estava ali? 38 anos. E qual a pergunta que Jesus fala para ele? Você quer ficar curado? Só que o mais interessante foi a resposta desse homem. Qual foi a resposta dele? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado.
A resposta daquele homem não deveria ser: sim, Senhor, eu quero ficar curado. Eu quero me livrar dessa paralisia. Não deveria ser essa? Mas Jesus sabia que o problema não era a paralisia. O que estava no coração daquele homem? Rancor, mágoa, tristeza. Mesmo que ele, se ele andasse, ele ia conviver com aquilo por resto da vida dele, pensando assim: se ele tivesse conseguido se arrastar e entrar na água, ele ia continuar com o problema. Porque ninguém tinha se preocupado com ele. Ninguém se importou com o problema, com as lutas, com as dores dele. Ele sentia solidão, ele sentia tristeza, porque ele não tinha amigos em quem confiar. Ele não tinha família mais que pudesse carregá-lo, que pudesse fazer alguma coisa. Ele se sentia paralisado. E Jesus fala nessa manhã: você está paralisado por causa da mágoa? Você está paralisado por causa da dor, por causa da angústia? Eu posso te curar. Eu posso te libertar disso. Mas você precisa desabafar. Você precisa me falar: o que tu queres? Você quer ficar curado? Essa pergunta que Jesus fala. Essa pergunta. Temos várias outras passagens da Bíblia, precisaria de mais a tarde inteira para nós ficarmos lendo. Mas todos se lembram da parábola ali do incrédulo, daquele que devia muito dinheiro para um senhor. Jesus mesmo contou essa parábola. E ele falou o quê? O homem devia 10.000 talentos. E eu, por curiosidade, fui tentar entender quanto que equivaleria 10.000 talentos nos dias de hoje. E eu encontrei o valor, porque um talento hoje convertido daria $228.900, um talento. 10.000 talentos, 2.280.900.000 era a dívida desse homem para esse senhor. E esse senhor pede então que prendam esse homem, e esse homem teria a sua vida ali confiscada, porque ele não teria como pagar. E aquele homem se arrepende profundamente, pede o perdão para esse senhor, o Senhor perdoa. Esse homem sai feliz da presença do Senhor e encontra com outro credor agora que deve para ele. E este outro credor deve para ele 100 dinheiros ou 100 denários. Um denário é equivalente a um dia de trabalho. Se nós pegarmos então o salário mínimo dividido por 30, esse homem devia para ele 100 dias de trabalho. E o que esse homem faz? Manda prendê-lo. Esse homem pede perdão: por favor, me perdoe, por favor, me perdoe. E este não perdoa, manda prendê-lo. Os outros que viram a cena vão correndo para aquele senhor primeiro contar. Esse senhor manda chamar esse servo e fala assim: o que fizeste tu? Eu não perdoei uma dívida de 10.000 talentos e você não consegue perdoar 100 denários? Então, retira tudo dele, o perdão, e ele é lançado e é condenado. O que Jesus quer dizer com isso? Você um dia foi perdoado. Perdoado com o sangue de Jesus. Perdoado por Deus. Nada, absolutamente nada poderia pagar a sua dívida. Nada do que fizerem a você é maior do que você fez para Deus. Nada. Nada do que fizerem para mim é maior do que eu fiz para Deus. E Deus me perdoou. Deus me deu uma oportunidade de viver uma nova vida. Lançou nas profundezas do mar e decidiu por livre e espontânea vontade esquecer de tudo o que eu fiz. E agora Ele só pede uma coisa para mim: perdoa do mesmo jeito que eu fiz com você. Decida perdoar. Não consegue perdoar? Decida perdoar. A Samira vai cantar um hino agora. Eu quero que você pense naquela ferida que talvez estava ali, camuflada, dormente. Talvez hoje Deus abriu essa ferida para que você trabalhasse e se libertasse disso. Se você não tem condições de pedir perdão,
Não peça. Mas que a sua oração seja assim: Senhor, eu quero aprender sobre esse perdão. A partir de hoje eu quero aprender sobre esse perdão, Senhor. Não deixe passar essa oportunidade. Não conviva com o veneno da cólera. Você nunca mais falou comigo nem um simples obrigado, porque hoje eu tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, eu tenho um presente pra você. É verdade, eu gosto muito de você. Eu estava... Som. Eu estava no aeroporto com a Ellen e perto da gente havia uma mulher com uma criança. Nós estávamos aguardando o voo, essa mulher saiu e depois de algum tempo nós vimos essa mulher chegando e ela estava perguntando a respeito do voo dela e ali os comissários ali de bordo começaram a falar para ela que o voo dela já havia saído, o avião já estava na pista e ela então começa a falar assim: não, mas vocês precisam parar o avião, porque eu preciso voltar com a minha filha para a minha cidade. Daí eles começaram a passar o rádio, tudo, e
não conseguiram parar o avião e falaram para aquela mulher: olha, não tem como, a senhora vai ter que pegar outro voo. A mulher falou: mas eu não tenho condições de pagar outro voo, eu preciso ir neste voo, pare o avião. E começou a chorar, a criança começou a chorar, ela pegou no colo. E eu comecei a ver aquela cena e comecei a ficar com o coração apertado. Nós embarcamos, começamos a seguir para o avião, e eu continuei vendo de longe ali aquela mulher chorando, e ela ajoelhava e implorava, e não havia mais nada o que fazer. Naquele momento eu pensei sobre a vida eterna e como Deus tem nos alertado, porque realmente vai chegar um tempo que não haverá outra chance. Não haverá outra chance de nós perdoarmos, não haverá outra chance de nós nos livrarmos da mágoa, não haverá outra chance de nós pedirmos perdão para Deus. E quão doloroso vai ser esse momento para as pessoas que perderam a oportunidade. Que nós possamos agarrar firmes a promessa de Deus. Deixe a mágoa, deixe a cólera, deixe a ira. Fala para Deus: Deus, eu quero ser uma nova pessoa. Se você ainda não consegue, eu quero te convidar a orar. Eu quero fazer uma oração especial por cada um de nós, porque eu também estou no mesmo barco que vocês. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor santo, eterno e maravilhoso Deus, obrigado pela paciência. Obrigado porque o Senhor tão didaticamente nos ensina a respeito de preciosas lições para nós alcançarmos a vida eterna que o Senhor tão gentilmente e tão facilmente nos concedeu. O inimigo sabe como nos desviar do caminho. O inimigo sabe como fazer com que nós percamos tempo com pessoas, com iras, mágoas, rancores. Esqueçamos de te buscar, esqueçamos de te procurar, Senhor. Mas o Senhor também conhece como é difícil lidar com esse sentimento, como é difícil perdoar. O Senhor sabe das nossas limitações. Então, em nome de Jesus, Senhor, todo o espírito que vem sondando a vida das pessoas aqui nesse recinto, que não permitem perdoar, que deixou o coração duro, embrutecido, que seja expulso em nome de Jesus, para que nós possamos ter acesso ao Santo Espírito de Deus, que nos convence de todo pecado, que nos leva a perdoar, que nos ensina tão gentilmente, tão pacientemente, Senhor. Que nós possamos ter acesso a Ti e que não possamos mais fugir do Senhor, que possamos ter um encontro contigo e assim o Senhor nos ensine a perdoar, a amar, e que um dia possamos no céu estarmos juntos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.